Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as pirâmides de cobre. Eu vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho para vocês conhecerem melhor as pirâmides de cobre maciças, as vazadas ou de arestas, como alguns chamam. Eu vou mostrar as diferenças. Então fiquem aí e acompanhem a gente até o final. Eu vou também comentar com vocês por que é tão comum nós encontrarmos as pirâmides de cobre entre os terapeutas holísticos, entre os radiestesistas. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreve, porque toda semana nós estamos trazendo novos conteúdos sobre produtos esotéricos e outros produtos para bem-estar, para te ajudar a escolher, usar e melhor se beneficiar. E curte aí embaixo no vídeo para que o YouTube possa distribuir este conteúdo que você aprende aqui com a gente e vai aprender hoje, para que outras pessoas possam se beneficiar, combinado? Então, o cobre é muito usado, ele é muito encontrado quando o assunto é radiestesia e radiônica. O que o cobre tem de tão diferente ou especial que parece um dos materiais preferidos quando o assunto é pirâmide? E nós estamos aqui falando das pirâmides Quéops. O cobre é também muito usado em instalações elétricas de construções, casas e prédios. E devido a uma propriedade específica muito marcante, que é a capacidade do cobre ser um excelente condutor. Ele tem uma quantidade grande de elétrons livres que se deslocam a pequenas distâncias até o próximo átomo, saindo de sua órbita. Então, essa composição, essa configuração do cobre faz com que ele seja um excelente condutor, o que favorece quando o assunto é pirâmide. Quando o assunto, então, é cobre, eu acho importante já deixar de início aqui um comentário com vocês. Existem muitos clientes que têm dúvidas e nós já vamos explicar alguma coisa a respeito. Tem a ver com a natureza do cobre. Então, quando as pessoas adquirem a sua pirâmide de cobre, seja maciço, seja de aresta, depois de algum tempo aparecem manchas. Eu vou mostrar uma aqui que eu separei, tá? Que tá exposta ao ar. Então, aqui eu acho que fica bastante visível como o cobre mancha. Então as pessoas ficam muito receosas com relação à interferência dessas manchas na energia que a pirâmide está concentrando e armazenando. Então a primeira coisa que a gente precisa falar é que não tem nenhum problema em relação a isso. Haja visto que também é muito comum a gente encontrar as pirâmides de cobre que estão expostas ao ar livre. E por que isso acontece? É da própria natureza do cobre que vai adquirindo essa coloração, esse aspecto manchado, quando vai ficando em contato com o próprio ar. Tá bom? Então, eu vou começar apresentando aqui para vocês algumas das nossas pirâmides. Nós, quando falamos em pirâmides de cobre, nós temos as pirâmides maciças, de cobre maciço. Então eu vou pegar aqui uma delas para vocês verem, depois a gente vai até dar um zoom. Essa daqui é de cobre maciço, ela é feita com uma chapa dobrada de cobre puro, tá? Ela é vazada por dentro, tá bom? Ela tem alguns desenhos, ela é trabalhada, né, com desenhos em baixo relevo de temas egípcios. Então aqui a gente tem alguns personagens como Ísis, Osíris, Ra, que fazem essa decoração estética da pirâmide. E nós temos as pirâmides também de aresta, que são essas, que também são chamadas de pirâmides vazadas. Só concluindo aqui com relação às pirâmides de cobre maciço. Nós temos aqui na Nouriahan em diversos tamanhos para cumprir diversos propósitos e usos. Então, nós temos a pirâmide menor de 10 centímetros, nós temos a de 15, temos a de 20 e eu vou deixar também aqui para vocês a imagem da pirâmide de 50 centímetros, que é para ser usada junto com o suporte de madeira, para que você possa se sentar embaixo da pirâmide numa cadeira comum, padrão de mercado, tá bom? Antes de prosseguir mostrando para vocês as pirâmides vazadas ou de aresta,
tá? Eu quero deixar um comentário aqui. Com relação às pirâmides de cobre, como é que você vai cuidar delas? O cuidado, a manutenção no dia a dia basta uma flanela seca e limpa para você tirar o pó da pirâmide. As manchas aparecem, nós não recomendamos tirar com produtos químicos ou outros, porque podem riscar. Mas eu vou pedir para vocês ficarem até o final do vídeo, porque eu vou ensinar um jeito simples e fácil para vocês tirarem essas manchas no caso das pirâmides vazadas, combinado? Então, o outro cuidado e de manutenção, e daí eu tô falando tanto das maciças, como as pirâmides de cobre vazadas, como qualquer outra pirâmide de qualquer outro material. Não pode bater a pirâmide, não pode deixar cair. Por quê? Porque você vai comprometer e às vezes até tornar ineficaz completamente o efeito da pirâmide no sentido de concentração de energia. Então eu até separei de propósito aqui uma para vocês verem, que tem, eu não sei se no zoom vocês vão conseguir ver, eu vou mostrar as faces dela, essa face perfeita, reta, perfeita, e esta daqui sofreu uma leve queda, tá? Que eu acho que talvez dê aí para vocês verem que tá um pouquinho ondulada a chapa, então ela já não tem o mesmo efeito. A forma tem que estar íntegra, tá bom? E isso se diz não diz respeito não só à face, como aos cantos vivos da pirâmide. No caso das pirâmides de aresta, que não tem a face maciça, como essas daqui, você não pode ter os tubos entortados. Ela tem que estar formando exatamente o ângulo. Se você der uma batidinha e afundar um pouquinho este tubo de cobre para dentro, ela já não vai estar formando esta angulação precisa do ângulo de Quéops. E para quem quer até, inclusive, saber mais a respeito sobre o que diferencia uma pirâmide comum de uma pirâmide de Quéops, que é a angulação, e até para vocês verificarem de forma fácil, rápida e muito simples em casa, se a sua pirâmide que você comprou tem o ângulo preciso, exato, de Quéops, que é 51 graus, eu vou deixar aqui no final deste vídeo, na tela final, um vídeo que nós fizemos sobre uma série Conheça a Pirâmide de Cristal, onde no primeiro vídeo a gente ensina como é que você pode conferir em casa se a tua pirâmide que foi comprada está precisamente no ângulo de Quéops. E agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre as pirâmides vazadas. Elas também concentram energia. Existem pessoas que ficam em dúvida, porque como elas não têm a forma fechada, elas acham que não concentra, mas concentra sim, porque ela tem a réplica aqui da pirâmide. Qual é a diferença entre a maciça e a de aresta ou vazada? É assim, se você pegar uma mesma pirâmide com o mesmo tamanho de base e comparar uma maciça com uma pirâmide vazada, a que contém maior massa é a que concentra mais energia. Mas eu já vou explicar para vocês como é que vocês podem melhor escolher. Antes disso, eu quero pedir licença para vocês e mostrar duas diferenças de acabamento entre as pirâmides. Antigamente, nós tínhamos na Nuriahã somente as pirâmides soldadas. A gente vai dar um zoom também para vocês observarem. Então, são tubos de cobre que são soldados na angulação exata, né, da grande pirâmide de Quéops. Então, acho que aqui dá até para ver a solda delas. Atualmente, nós temos disponível ainda em dois tamanhos, que é de 23 e 30 centímetros soldadas. E de muitos anos para cá, a Nuriahã começou a trabalhar com outro tipo de acabamento, que é o acabamento de junção. Então, eu acho que dá aqui, dando um close, deixa eu pegar essa que está um pouquinho maior, dando um close para vocês verem a diferença. Aqui você tem uma junção que é forjada na angulação perfeita de Quéops, que é 51 graus, e depois vocês têm os tubos. Estas pirâmides não são desmontáveis, ela é colada com uma cola apropriada, firme, não é cola tenaz, é uma cola específica para que se faça essa junção das peças.
e esteticamente ela tem um acabamento realmente muito melhor. O que as pessoas sempre perguntam, qual é a mais firme, né? Então elas às vezes acham que a soldada é a mais firme ou a colada é a mais firme. Na verdade é assim, se você considerar a recomendação máxima que eu acabei de dar para vocês, que pirâmide não pode bater, não pode cair, independentemente do acabamento, se seja conjunção ou soldada, vocês vão ter uma pirâmide íntegra. Então, esta pergunta, qual que dura mais, qual que é mais firme, não estaria procedendo, porque tanto uma como a outra, ao sofrerem queda, impacto, se você guarda em casa num local que não é apropriado, quer dizer, não cuida da integridade física da forma, de qualquer forma, você vai ter um problema aí de angulação ao bater o tubo e entortar o tubo, tá? Então isso eu acho muito importante colocar para vocês. E a dúvida que é muito comum na hora da escolha da melhor pirâmide para você, qual que eu escolho? A vazada ou a maciça e de que tamanho eu escolho? Então eu já dei um elemento para vocês que é muito importante a ser considerado, que é considerando duas pirâmides, tanto a maciça como a vazada, com o mesmo tamanho de base, a que contém maior massa é a que concentra mais energia. Então, se eu pegar uma pirâmide de 15 centímetros, a vazada de 15 centímetros e comparar com uma maciça, por exemplo, quando essa, se você for colocar numa balança aquilo que a gente chama popularmente de peso, a maciça vai ter maior peso, maior massa. Então, ela tem condições de concentrar mais energia. No entanto, não, a escolha da sua pirâmide não necessariamente deve seguir a razão, quanto mais energia, melhor, tá? O quanto de energia você precisa vai depender para o uso que você vai fazer da pirâmide, tá bom? E a energia tem que ser no ponto suficiente de necessidade que você precisa. Então, não necessariamente quanto mais energia, melhor. Às vezes você consegue fazer um excelente trabalho com uma vazada menor ou com uma maciça maior. Outro aspecto que é muito importante colocar para vocês, os radiestesistas que trabalham muito com gráficos de radiestesia, eles dão preferência sempre para as pirâmides vazadas. Então, por exemplo, por quê? Porque eles podem colocar aqui, apoiando sobre uma superfície, eles colocam um gráfico de radiestesia, que por padrão aqui, né, que é muito usado no mercado brasileiro, tem aproximadamente de 14 por 14 ou 15 por 15 centímetros. Então, eles cabem perfeitamente dentro da pirâmide e eles vão fazer o seu trabalho dentro. Uma outra questão a considerar é o local onde você vai aplicar essa pirâmide. Então, que uso você vai fazer? Existem pessoas que escolhem uma pirâmide menor, porque aquela pirâmide menor encaixa em determinada parte do corpo que elas querem energizar. Outras precisam de uma maior, porque a área que elas querem energizar é maior. Outras usam a pirâmide durante a sua prática de meditação. Então, estamos aí falando de pirâmides que tem que ter base a partir de 17 centímetros. As vazadas, eu acho que eu não deixei aqui com vocês os tamanhos, nós temos diversos, então é sempre no sentido de verificar todos esses elementos que eu estou deixando para vocês fazerem uma boa escolha. Então nós temos as vazadas de 12, 15, 18, 24 e 30 centímetros. Eu acho que daí para fazer usos diversos. E se você vai usar, vai ter uma pirâmide para uso em geral, considere então se você vai também usar para a prática de meditação e as áreas que você vai querer energizar. E chegando ao final do vídeo, eu prometi para vocês lá no começo que eu ia dar uma dica de limpeza das manchas que aparecem por natureza no cobre. Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar aqui, a gente pega um pedacinho de bombril ou palha de aço. Isso serve para as pirâmides, é o caso aqui das pirâmides que nós estamos atualmente trabalhando na Noria Ram. Elas não são envernizadas, porque as pirâmides, quando
Coloca-se uma camada de verniz que é para proteger um pouquinho por mais tempo o aparecimento dessas manchas. Normalmente depois de um período bem mais longo, essas manchas vão aparecer, e como elas estão envernizadas, você não tem como tirar essas manchas, inclusive porque elas estão por baixo dessa camada de verniz, e se você for fazer qualquer coisa, o verniz vai começar a descascar, ficar com um aspecto ainda pior. No caso das nossas pirâmides que nós temos atualmente, que não levam a essa proteção de verniz, se te incomoda a questão estética, você pega um pedacinho pequeno de palha de aço e passa sem fazer muita força, com uma suavidade, para que elas voltem a ter esse aspecto mais brilhante e polido, tá bom? Se você gostou e não curtiu ainda, curte o vídeo, nos acompanhe, porque toda semana nós estamos aqui trazendo novos conteúdos para vocês aprenderem e se beneficiarem.